Olá, bem-vindos a mais um episódio do AutoHubcast. No episódio de hoje, a gente trouxe aqui um tema muito relevante que permeia aí a prática de vários médicos de diferentes especialidades, que é a obesidade e, especificamente, o seu elo com a apneia do sono. Perfeito. Então, estamos falando aí de duas doenças crônicas, né? Progressivas. A obesidade, ela acomete cerca de 1 bilhão de pessoas, segundo a OMS. E a apneia do sono é um dos desfechos clínicos dessa doença, que compromete metabolismo, risco cardiovascular e qualidade de vida, né? Então, para isso, a gente trouxe Edith Magalhães, clínica, nutróloga. Muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. E trouxemos Daniela Camel, nossa médica também endocrinologista. E as duas mestrandas da pós-graduação em gerontologia da UFPE. Obrigada, correndo aí gente. com o mestrado. Vamos lá. Dani, falando um pouquinho sobre obesidade, como é que a endocrinologia vê o paciente com obesidade, né? E quais são as metas que já numa primeira consulta você consegue clinicamente traçar com esse paciente? E também como diminuir aquele viés de comunicação sobre o peso que atrapalha um pouco, às vezes, essa relação médico-paciente. Então, né, a obesidade, como você mesmo falou, é uma doença crônica e isso é muito difícil, muitas vezes, para o próprio paciente entender, né? Muitas vezes a paciente chega pra gente já querendo usar uma certa medicação para perda de peso e já querendo usar por um período. Eu quero usar por 3 meses, eu quero usar por 6 meses. E assim, isso não é a realidade, não é o que deve ser feito, porque o tratamento de obesidade é um tratamento de longo prazo. A gente não tem como saber por quanto tempo vai ser feito esse tratamento. Igual quando o paciente tem diabetes, ele não chega perguntando, eu vou usar minha insulina por 3 meses, 6 meses, depois eu vou parar? Não. Se você parar, volta a glicose a subir. Se você para uma medicação para o peso volta a subir, né? Isso é uma grande coisa que a gente precisa desmistificar para os pacientes. Além disso, a questão da obesidade é uma doença super multifatorial. Houve até muitos debates recentes dizendo que a obesidade é culpa do paciente, não é, né? Preguiça não é. Então, a obesidade ela pode não ser uma doença que seja alteração de um gene, apesar de existir uma obesidade monogênica, né? Que são causas raras de obesidade. Mas a obesidade é uma doença multifatorial que tem alteração de vários genes. E várias coisas podem levar ao paciente ter ganho de peso. Então, outra coisa que a gente precisa dar uma quebrada em relação a isso, não é culpa do paciente, ele está com peso acima do esperado, né, para aquela pessoa. Além disso, muitas vezes eu acho, assim, no meu consultório chega menos, mas eu acho que no consultório de outras especialidades devem chegar pacientes com acima do peso, com comorbidades associadas à obesidade, que você quer abordar isso porque é uma coisa importante que vai impactar, né, no tratamento desse paciente, como, por exemplo, a apneia do sono, que está completamente relacionada à obesidade. E aí, a gente estava até conversando aqui antes, né, que seria interessante sempre você perguntar ao paciente se tá ok falar sobre o peso, né? O peso muitas vezes vem carregado de muita culpa, muito preconceito, muito tabu, muito uma pessoa que sempre fez dieta a vida toda e nunca conseguiu sair do canto, né? Uma pessoa que tá sempre sendo julgada pelo que come. Então, muitas vezes é um assunto muito delicado, né? E sensível para falar. Às vezes não quero nem mais falar sobre isso, né? Não quero falar sobre o meu peso. Mas é uma coisa que eu acho que seria interessante, né, perguntar, você quer falar sobre o seu peso, né, eu posso falar sobre isso, porque realmente muitas vezes vai ter a ver com a doença, né, no caso da apneia do sono e de várias outras comorbidades, e vai impactar diretamente no tratamento, então você vai precisar falar. Gostaria de fazer uma breve pausa para te convidar para conhecer a nossa plataforma Dr. Hub, que é um hub de soluções voltados para a sua atualização médica, 100% voltados para a prática clínica, e que te ajudam a tomar decisões mais seguras e baseadas em evidência. Acesse já o nosso site e comece agora a transformar sua prática clínica. Você também nos encontra no Instagram, no YouTube e no Spotify. Os links estão na descrição do episódio. Sim. Perguntasse também sobre como o endócrino vê esse paciente, sim, de uma forma geral, né? E aí, assim, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa muito no IMC, né? Que é o Índice de Massa Corpórea, que é um dos grandes... digamos assim, até agora era um dos grandes fatores para diagnóstico de obesidade, né? Só que hoje o que a gente vê é que esse IMC ele é muito falho.
Então, a gente olha muito além do IMC. A gente, obviamente, vai fazer esse cálculo, né, que o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, mas a gente vai precisar ver onde está esse excesso de peso. Esse excesso de peso está... É gordura? É musculatura? Está onde? Está na região abdominal, que é a região que está mais associada a comorbidades metabólicas. É uma gordura que está mais em região periférica, que a gente chama de gordura protetora, né? Uma gordura que não aumenta risco cardiovascular. E aí a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso pela avaliação de prega, geralmente o pessoal da nutrição faz isso, a gente geralmente não faz. Bioimpedância, densitometria de corpo inteiro. A própria avaliação da circunferência abdominal é uma coisa que também ajuda a gente, porque a circunferência abdominal aumentada tem íntima correlação com isso, da questão da gordura visceral e abdominal, que é a que aumenta o risco cardiovascular. E depois da gente classificar esse paciente, que às vezes, por exemplo, pode ter um IMC normal, mas quando a gente vê, pode ter 40% de gordura corporal. Sim. Então, é um paciente que tem risco metabólico aumentado. A gente precisa conversar sobre isso e rastrear complicações associadas. Então, a gente precisa ver se esse paciente tem glicemia alterada, se esse paciente tem colesterol alterado, pressão, se ele tem apneia do sono, né, que a gente vai conversar também sobre, e várias outras comorbidades que podem estar associadas a isso. Perfeito. E com relação, assim, a outras metas que você alinha já com o paciente, para além do IMC, né, que a gente sabe que é bem simplista, queria até aproveitar para perguntar sobre mudanças recentes que houveram no diagnóstico, né, da obesidade. Então, essa mudança do diagnóstico, ela ainda está meio... A gente tentando decidir, né, assim, porque foi uma sugestão de um guideline específico, a gente dividia obesidade pré-clínica e obesidade clínica, né? A obesidade pré-clínica seria aquele paciente que tem o IMC elevado com a circunferência abdominal aumentada, ou um paciente que tem a gordura aumentada por essas outras avaliações e não teria comorbidades associadas. Aí seria classificado como obesidade pré-clínica. Mas aí o grande questionamento é que esse nome parece que a pessoa não pode ter nenhuma comorbidade associada, como se fosse uma pré-doença. Entendi. Né? Muito do que o pré-diabetes vem, pressão pré-diabética, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, assim, esse nome tá sendo um pouco meio questionado, mas, enfim. O que alguns chamam de obesidade metabolicamente saudável, ou não? Já seriam... Médio. Quer falar uma coisa? É, mais ou menos isso. Mas a grande crítica é que parece, quando você não dá nome de doença, a gente já tem dificuldade de tratar quando dá o nome. E quando não dá o nome, menos ainda. Então, a grande crítica é de ter uma inércia terapêutica em relação à intervenção, que foi a grande crítica desse guideline em específico, né? Então, é algo que ainda não está bem... A gente está vendo qual é a melhor maneira de fazer isso, né? E aí, a obesidade clínica, né, que existiria a pré-clínica e a clínica. A clínica seria quando o paciente tem esses critérios, né, de excesso de peso e uma comorbidade associada. Aí tem uma lista de comorbidades que podem ser associadas. Essa lista também é bem confusa. Doença hepática gordurosa do fígado, a própria diabetes, enfim, questão de pressão, risco cardiovascular e outras coisas que podem estar associadas. E aí seria classificado como obesidade clínica. Isso está meio em dúvida, mas o que a gente sabe muito hoje é que não basta só o IMC. A gente precisa de outras avaliações. E aí, quando a gente vai pensar em tratamento, aí sim, isso já está mais bem estabelecido, que seria, o paciente tem obesidade, principalmente se ele tiver comorbidade associada, a gente vai pensar em tratar. Vai pensar em tratar quando, né? Teoricamente, a gente sempre vai tentar tratar. A gente não está falando de tratar com medicação, a gente está pensando em tratar para estimular essa perda de peso. Paciente com sobrepeso, né, IMC a partir de 25, ou principalmente se tiver uma comorbidade associada, paciente com obesidade, seria IMC a partir de 30, ou paciente com muita gordura corporal, que já está associado a alguma complicação metabólica, né, a gente poderia pensar em tratar também. Sempre na questão de, primeiro, teoricamente, otimizar a questão de nutrição, estimular a atividade física, para ter uma perda de peso. Geralmente, a maior parte dos pacientes já tentaram isso antes quando chegam para o consultório. Por isso que a grande maioria já vai chegar já dizendo que já fez dieta a vida toda, fez atividade física, perde e ganha, efeito sanfona. Porque isso é o natural. Por isso que falha, né? Isso é o natural da doença. Porque a pessoa trata por um tempo, depois para de tratar.
E o peso vai voltar, porque o próprio corpo, ele quer voltar ao maior peso que ele estava já antes. Isso chama-se adaptação metabólica, é um fenômeno que acontece com todo mundo. Em um maior ou menor grau, dependendo da pessoa. Mas a gente perde peso. O que acontece com o corpo da gente? Diminui gasto metabólico, então o gasto energético da gente vai para bem baixinho, porque o corpo quer acumular tudo que ele perdeu, então ele quer voltar ao peso que estava antes. Aumenta o hormônio da fome, diminui hormônios anorexígenos, e aí é uma luta do seu corpo contra você mesmo, tipo, é você contra você. Então, se você começa uma medicação, começou a perder peso, além de você ter toda essa questão fisiológica que está acontecendo no seu corpo, você parou um remédio, por exemplo, que estava reduzindo sua fome. Então, é quase como se, assim, duplamente a chance de falha, né? Então, aí por isso que tem tanto efeito sanfona, né? É um curso natural da doença, digamos assim. Perfeito. E para além, realmente, desses impactos da fisiologia, né, no reganho de peso, a gente sabe que o ambiente, né, o comportamento alimentar, eles vão ser determinantes nesse ganho de peso. E aí, Edith, na nutrologia, qual é, assim, a diferença da abordagem de vocês para um endocrinologista ou onde se complementam? É bem importante falar, como a gente estava falando antes, que, teoricamente, doenças crônicas, todos os médicos deveriam ser treinados para tratar. Mas pensando na nutro e na endocrinologia, que a gente acaba vendo doenças metabólicas, eu acho que a grande questão é da gente colaborar um com o outro. Na nutrologia, trazendo para a minha prática, a gente tenta fazer uma abordagem de muito relacionada à medicina do estilo de vida. Então, quais são os pontos que estão interferindo na qualidade de vida daquele paciente? E aí, somando tudo que Dani já falou, de análise de composição corporal, do peso, a gente vai um pouquinho mais além. Então, como é que está o sono desse paciente? A forma como ele se alimenta? Quantas refeições ele faz? Se ele acorda para comer de madrugada, se ele tem atividades, exercício físico ou atividades recreativas, como é que está o grau do estresse, se ele bebe, se ele fuma, se ele usa droga. Então, a gente tenta, ao máximo, saber vários pilares da vida dele e entender, falando especificamente em obesidade, mas não só para isso, serve para qualquer aspecto da sua saúde, como isso interage entre si e, através disso, fazer um planejamento de como iria se abordar. Então, falando de obesidade, somado a aquelas estratégias básicas de melhora da alimentação, fazer atividade física e a medicação, a gente iria trabalhar os outros pilares. Então, vamos fazer meta de diminuir a bebida alcoólica, vamos fazer meta de andar mais de escada ao invés de elevador e tentando trabalhar como um todo. E eu acho que o que eu mais gosto da minha especialidade é isso, de você meio que entrar na vida da pessoa mesmo e começar a fazer pequenas intervenções que juntas vão se somando, né? Deixa eu falar. Na verdade, a gente faz isso também, né? A gente precisa avaliar, né, em toda a anamnese, porque justamente a obesidade está relacionada a muitas coisas. Então, é muito importante para a gente saber como é o padrão alimentar desse paciente, como é a rotina desse paciente, quantas horas ele passa no trabalho, quantas horas ele passa sentado, como é a qualidade do sono. E a qualidade do sono, ela impacta diretamente na questão de ganho e perda de peso. Sim. Se você não tem uma noite bem dormida, digamos assim, com qualidade, né, que aí isso impacta diretamente na questão da apneia do sono, o paciente vai ter vários sintomas, né, irritabilidade, sonolência diurna, fora a questão hormonal, aumento de resistência à insulina, dificuldade de perda de peso, estresse, aumento de hormônios relacionados adrenérgicos, né, que vão piorar essa perda de peso. E isso é impressionante, como o paciente não reconhece, porque ele consegue reconhecer fácil que ele não está comendo bem ou que ele está sendo sedentário, mas ele, já trazendo para o nosso tema, quando ele não dorme bem, quando ele ronca, quando ele tem a apneia do sono, ele não consegue muito fazer a relação com os sintomas clínicos. Então, ele não percebe que aquele cansaço, aquela fadiga, irritabilidade, a dor de cabeça que pode aparecer, vários desses sintomas ele não consegue, porque teoricamente ele dorme, ele só não dorme bem. Então, várias vezes é comum deve chegar para você também, de eu queria um suplemento. A gente tava brincando, falando de magnésio, melatonina, tantos outros, e não para pensar de fato. Está existindo uma higiene do sono? Será que eu não estou muito tempo na tela? Como é que está a luz do meu quarto? Será que meu parceiro, minha parceira, se tiver, fala que eu estou roncando à noite? Eu acordo várias vezes. Então, isso é difícil deles reconhecerem. Por isso que a gente tem que ir ali cutucando na consulta para ver se saem essas informações, né? Na criança, os sintomas diurnos da apneia do sono são muito difíceis de serem identificados. Muitos pacientes não sabem nem se roncam. Hoje mesmo eu atendi alguns pacientes de manhã, eu geralmente pergunto, ronca à noite? Não sei.
Às vezes dorme só mesmo. Sim. Tem Mas- até uns aplicativos hoje em dia que que você pode substituem. fazer uma monitorização. Snorlab, né? Tem alguns Exatamente. outros. E para além da indisposição diurna, né, a sonolência, a privação de sono causando aí, às vezes, até acidente de trânsito mesmo, a gente sabe que a fragmentação do sono por uma apneia do sono, ela vai estar alterando ali grelina, leptina, então é um paciente que vai ter mais fome, e aí ele tem mais obesidade, ele ganha peso, né, ganha gordura na língua, diminui a faringe, colapsabilidade, então é uma doença que se retroalimenta. Sim. Sim. Você tem apneia, você tem maior risco para ser obeso. E você é obeso, você tem maior risco para apneia. Então, Então, dorme mal e não que tem energia não tem energia para treinar. Então, exercício meio que a gente físico. precisa quebrar esse ciclo. Esse E eu converso ciclo. muito com o paciente. Entendi. Quebrar o ciclo, para mim, é ver o sono. Poxa, como é que tá teu sono? E aí, a partir daí, a higiene do sono, trazer para ele a importância de valorizar ali, porque às vezes é um sono bem dormido que vai fazer ele ter vontade de pelo menos caminhar. E ele Sim. caminhando um pouquinho melhor, ele já dorme melhor na outra noite, e aí já vai regulando ali metabolicamente ao longo de tempos, claro. Mas assim, eu uso muito o sono como um fator de quebrar esse ciclo, sabe? E é impressionante como as pessoas dormem mal. É muito. É verdade. E impressionante também como elas querem uma fórmula mágica para resolver. Seria muito bom se o magnésio incrível, fizesse tudo incrível, isso que elas se acham que for. fazem. Ou se a melatonina fizesse tudo isso que elas acham É que verdade. fazem. Então, na verdade, sono, assim como tratar a obesidade ou como qualidade de vida, é multifatorial. A gente precisa de várias coisas e o paciente precisa estar motivado para isso. Porque se a gente investir só em um suplemento ou até talvez num aparelho, num CPAP, e ele não fizer a higiene do sono e as outras coisas, não vai conseguir resolver o problema, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar muito que, infelizmente, caro ouvinte, a gente não tem uma fórmula mágica para isso. Continua sendo vários pilares, né? E aí, esse é um dos grandes problemas Esse de tratar a desafio, obesidade e doenças metabólicas, que assim, são tratamentos que são de longo prazo, que são difíceis. Mudar hábito é difícil, né? Encaixar numa rotina já pesada de trabalho, uma pessoa cansada, uma atividade física, uma higiene do sono. Eu tenho Sim. que parar não sei quantas horas antes de dormir, então. Meu celular que eu estou trabalhando, né? Enfim, Já emendou com o horário já de emendou trabalho. com o horário de trabalho do dia. Então, assim, esse excesso de produtividade, né, da nossa geração de hoje. Então, assim, isso é muito difícil, porque precisa quebrar esses padrões. Inclusive, começando na infância, né? Da exposição precoce às telas, de ter criança que é normal ter televisão no quarto, de já dormir, pegar no sono com isso. Então, várias coisas do nosso ambiente que vão propiciando, né? Esse caminho de não ter uma boa higiene do sono. Na verdade, me parece que é muito mais do estilo de vida que a gente leva. Sim. E aí não é à toa que a gente tá vivendo aí a obesidade como uma pandemia não infecciosa, né? Porque uma pandemia porque mata, né? E aí a gente tem a quantidade exorbitante de pessoas com obesidade porque a gente vive um ambiente obesogênico, um ambiente que não favorece nossa alimentação. Um fast food ali, não favorece o sono. Então, a consequência disso tudo é ganhar peso. E aí, o ganho de peso só perpetua tudo. Isso é uma coisa muito também de países latinos como o nosso. Eu acabei de viajar agora e acho que no terceiro dia da viagem, minha perna estava completamente dolorida. E eu parei para pensar como a gente não... Claro que aí entra a violência, a necessidade da locomoção, são vários vieses. Mas como eu vi poucas pessoas com obesidade, pelo menos aquela que você bate o olho e avalia totalmente diferente dos Estados Unidos, que a gente tem uma cultura muito americanizada. Então, o brasileiro trouxe muitas coisas disso, e me chamou a atenção como lá transporte público funciona e como as pessoas andam muito à rua, que é uma coisa que a gente tem menos aqui. Então, até pra mim, que me considero uma pessoa ativa, deu ali 2-3 dias, já tava morrendo de dor, porque foi muito além do que eu costumo fazer. E isso serve pra tantas outras coisas de lifestyle, né, do que a gente tem aqui. E aí, isso é também até uma coisa a se abordar na consulta, né? Que você falando em redução de danos, aí vamos usar uma escada ao invés de elevador. Poxa, vai comprar um pão a pé? Vai comprar o pão, tudo bem, mas vai a pé. Essa é a grande Que diferença entre fazer exercício físico e atividade física. Inclusive, hoje em dia, tem vários trabalhos falando sobre comportamento sedentário. Beleza, eu fazer uma hora de atividade física no meu dia não quer dizer que eu sou ativo. Porque se eu passo o resto do dia inteiro sentado numa cadeira... Sim. Meu risco também é maior do que uma pessoa que o tempo todo tá andando. Eita, todo mundo que tá ouvindo isso agora. Levando com a mão na Hoje em dia, consciência. tem até um nome, que é snacks de exercício, que são pequenos
blocos de exercício de 10 a 15 minutos, que é levantar, subir uma escada, ir no banheiro, andar, pegar água, fazer uns agachamentozinhos sem peso. Então, justamente para tentar diminuir esse tempo de comportamento sedentário ao longo do dia. Legal. Então, isso é estudado já, e já é um fato que aumenta risco cardiovascular também e risco metabólico. Joia. Já começa a marcar aí no Gym Rats durante o dia. Mas sobre intervenção, Edith, queria te perguntar um pouquinho sobre função de marcadores laboratoriais nesse acompanhamento. Se você utiliza, reavalia, acha que isso tem muita serventia? Então, hoje a gente tem alguns marcadores que são metabólicos e que a priori não seria diferente a gente pensando em comportamento do sono como qualquer outro paciente que você quer rastrear risco metabólico. Então, sempre fazer exames, assim, se o paciente preenche critérios, uma glicemia pelo menos uma vez no ano, se ele não tem nenhuma comorbidade, ter a análise de colesterol, a função tiroidiana também é muito importante, porque pode atrapalhar muito essa questão do ciclo circadiano, alguns outros exames, mas pensando especificamente em sono, a gente não teria, desconheço, um marcador específico que eu pudesse analisar para dizer se meu sono era bom ou ruim, Não, enfim. foi mais no contexto da obesidade mesmo. Então era muito nisso, assim, paciente com obesidade, ele tem um risco cardiovascular maior, ele tem uma chance maior de ter outras doenças metabólicas associadas, então a gente tem que sempre estar rastreando, e por mais paradoxo que seja, ele também tem mais chance de ter deficiências nutricionais. Eu atendo pacientes, a gente vê na nutrologia, pacientes dos dois extremos, tem aquele paciente que é muito magrinho ou que perdeu muito peso porque está doente, está com câncer, enfim, fez alguma cirurgia, e eu tenho também muito déficit nutricional em paciente com obesidade, então também é um paciente de risco que entra ali no nosso script, principalmente a vitamina D, o ferro, e algumas outras vitaminas que a gente analisa e que não é raro de ver. Então, não é porque você tem sobrepeso e obesidade que você vai estar bem nutrido. Pelo contrário, né? Pode ser justo o contrário. Então, é importante nisso. Aí, às vezes, que a gente pode avaliar também, né, no paciente falando pensando nessa parte inflamatória, PCR ultrassensível, geralmente a gente pede, além do perfil lipídico, que é o colesterol básico, né, LDL, triglicerídeos, a gente tem falado muito em pedir, uma vez na vida, pelo menos, a lipoproteínazinho, que ela é um LDL piorado, mais aterogênico, é uma medida que não vai, assim, impactar no sentido de eu vou fazer uma medicação para melhorar, se eu fizer exercício melhora, se eu fizer dieta melhora, não. Mas se ela for muito alta, ela muda o meu risco cardiovascular. Ela muda, mesmo que o meu LDL não seja muito alto, se ela for alta, ela altera meu risco cardiovascular. E às vezes é nisso que a gente se agarra para o paciente ter uma boa adesão ao plano. Sim. Às vezes ele fica muito mais assustado com o resultado de exame alterado do que eu e Dani ficar ali uma hora falando com ele. Então acaba que pode nos ajudar nesse sentido, mesmo não tendo uma intervenção específica para ele. Sim. Massa. Acho que a gente falou bastante sobre a relação, mas só pegando um pouquinho, 70% dos pacientes com obesidade têm apneia do sono, e pelo menos metade dos pacientes com apneia do sono têm obesidade. Então, a relação é intrínseca aí. Mas, Dani, para esse paciente com obesidade, em que momento você rastreia a apneia do sono? Qual é o paciente que você precisa pedir? Que exames você pede? Como você conduz esses casos? E depois ele pode complementar também. Então, como a gente estava falando, o sono ele faz parte da anamnese, né? Então, eu preciso perguntar sobre o sono, como ele está dormindo. Então, a partir do momento que é um paciente que tem queixa de que ronca, de que tem muita fadiga diurna, cefaleia matinal, um paciente que faz vários cochilos ao longo do dia, acorda sentindo que o sono não foi reparador, principalmente se dormiu dirigindo, né? Vamos supor, assim, que é uma coisa bem mais extrema, mas que pode acontecer. Grave. Muitas vezes o acompanhante é que diz, ele ronca muito, ele fica sufocado de noite. Sim, a perda de produtividade no trabalho também. Sim. Aí é um paciente que você vai ter que pedir exame complementar, que seria a polissonografia, né? É o exame que a gente vai pedir para rastrear. A gente não tem muito outra coisa, né? E é um exame que é difícil o paciente fazer, viu? Eu peço vários, mas é difícil o paciente voltar com a polissonografia feita. É porque às vezes é difícil até ele conseguir marcar, né? Sim. Assim, principalmente se for a polissono tipo 1, que você for tentar fazer pelo plano, é bem demorado. Assim. É um exame caro para o plano. Sim.
que paga pouco. Então, Veja, uma polissono tipo 3 bem feita, a gente consegue dar um bom diagnóstico de apneia do sono. Se ele não tiver outro distúrbio do sono associado. E se você já tiver presumido, né, a no apneia, caso com de certeza. vocês que vão chegar com um paciente obeso ou Isso. sobrepeso, a polissono tipo 3 eu acho que é ideal e é muito Sim. disponível, né? Sim. Que é a que faz em casa. Que é a que faz em casa, é isso. A É. gente que vai atender, às vezes, um paciente roncador, que não tem um excesso de peso tão marcado, às vezes a polissono tipo 3 vai deixar passar batido alguma apneia aí. Sim. E aí, realmente, a gente também tem essa dificuldade de ter a disponibilidade do exame. Mas E é um exame diante da essencial. indisponibilidade, eu acho que posso deixar até a sugestão. Talvez valha mais a pena pedir a tipo 3. Sim. E depois, se você não conseguir esclarecer o diagnóstico, já com aquela você pede uma mais outra. completa, né? Aí Sim. outras coisas assim que a gente pode ver também, né? Uma circunferência de pescoço mais aumentada, você olha isso visualmente, né, no exame físico. Geralmente a gente não mede, mas a gente consegue ver isso visualmente. Alguma alteração anatômica aí que eu acho que vocês devem ver muito, né? Alteração Sim. de micrognatia, o queixo... Eu esqueci as outras nomes. retrognatia. Isso. Algumas Isso mesmo. alterações anatômicas que possam sugerir, né? Ou às vezes até aquele paciente que parado, ele não consegue ocluir bem, né? Fica com a boca sempre um pouquinho aberta. Às vezes é um O paciente antigo que foi respirador oral, né? O paciente que tinha adenoide, que não Isso. tratou. Lembrar dos fatores de risco, né? Tipo, homem já é um paciente uma pessoa que já tem mais risco de ter apneia do sono. Pós-menopausa, mulher e homem fica praticamente igual, porque, querendo ou não, a progesterona é um efeito protetor da mulher, porque ela beneficia toda essa parte da musculatura, da ventilação. Testosterona, ela piora a apneia do sono, né? Até quando a gente tá fazendo reposição, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque piora a apneia do sono. contraindicado Tabagista, fazer asmático, depende da apneia. Se for uma apneia grave e for um paciente com hipogonadismo masculino, né, que é o caso da gente repor testosterona, a gente vai precisar tratar primeiro a apneia, porque ela Sim. vai piorar. E a gente, no boom das testosteronas não indicadas, É isso que eu quis falar sobre importantíssimo isso. falar sobre isso. Né? E às vezes isso é vendido como solução milagrosa. Por exemplo, para aquele cansaço que você tem por causa da sua apneia do sono, isso é só um fator piorador. E isso não só é essa piora, mas tantas outras consequências negativas que pode ter quando não bem indicadas, né? Ou seja, o risco, né, de fórmulas mágicas para melhorar sem Exatamente. saber o que é que você tá tratando. Fórmula mágica para uma doença crônica e complexa, multifatorial, multi-equipe, Tem, seria profissional. incrível se tivesse. Vai ser o ganhador do prêmio Nobel. Inclusive, a gente seria a primeira a prescrever se realmente. Se tivesse, né? Mas é isso, o paciente parece que vai mudando de médico até encontrar um que diga o que ele faça. quer ouvir. É. Que não é se alimentar bem. E que, na real, é isso. A gente tá vivendo um tempo tão acelerado que as pessoas também querem pressa na hora de resolver as suas questões de saúde, de estilo de vida. E, felizmente ou infelizmente, não é assim que acontece. Então, às vezes, ela só para num profissional que vende isso. A gente sabe que a gente tá vivendo um momento na medicina em que a venda desses tratamentos, desses protocolos, é justamente em cima das dores dos pacientes, não é à toa. Então, quando você quer resolver rápido o problema, você não está disposto a parar a sua vida para se reorganizar, sempre vai ter uma formulinha ali para ser vendida e que vai gerar Cada mais vez, frustração e retroalimentar tudo. Isso se não der nenhuma consequência, né, Dani? Porque pode ter somar as consequências desse mau uso, enfim, isso é uma bola de neve. E você, Edith, no caso do paciente que você suspeita da apneia do sono, como tem sido tua condução? Por a gente saber que às vezes é multifatorial, né? E aí, Sim. como é que tu aborda Normalmente isso? eu faço a mesma coisa que Dani falou, de solicitar a polissonografia. E quando é aquele paciente, ou que a polissonografia não veio o que eu esperava, ou quando ele já tem alguma questão obstrutiva mecânica, também já mando para uma análise do otorrino. E aí de fazer essa dupla, é bem importante para quem está ouvindo, fazer essa dupla análise. Não é só um excesso de gordura, mas também tem várias condições anatômicas que vocês sabem mais do que eu, que pode acontecer isso. Mas uma vez tendo o paciente visto que tem um excesso de gordura visceral e obesidade, sobrepeso, obesidade de fato, a gente, paralelo a esse diagnóstico da apneia do sono, começa a tratar. E aí é um paciente que normalmente, como o Dani já adiantou, vai precisar de medicações. E aí a gente hoje vem muito boom dos análogos de GLP-1, né, nas canetas anti-obesidade, e tanto a semaglutida como
como a tizepatida, elas vêm aí como medicações em que você vai ter uma perda de peso bem mais significativa, ali algo na semaglutida 13%, na tizepatida chegando até média de 20%, e não só perda de peso de balança, mas também perda de percentual de gordura. A gente tem um aumento da massa livre de gordura, e isso beneficia muito um paciente que tem síndrome da apneia do sono. Mas lembrando que às vezes é muito importante alinhar a expectativa de que o paciente pode perder peso, mas se ele tem uma condição anatômica, ele pode se frustrar porque vai continuar roncando. Então é muito importante essa dupla análise para a gente entender de onde é que está vindo esse ronco dele. E fora que se for um paciente, por exemplo, que precisar do CPAP, né? Isso. O CPAP e o análogo de GLP-1, os dois juntos vão melhorar ainda mais do que só o tratamento da obesidade. Exatamente. Né? E é importante a gente ressaltar que a gente falou das medicações, que a gente tem a primeira medicação que foi aprovada pelo FDA americano para a apneia do sono, que é a tizepatida. A gente não tem nada ainda específico na Anvisa, né, Brasil, mas isso é um grande avanço. A gente começa a ter medicação para a apneia do sono, né? Até então não tinha. E se a gente pega esse paciente com obesidade, você teria o duplo benefício, sem falar do benefício metabólico, enfim, de tantos benefícios que vão se desdobrando. Então parece ser uma estratégia bem interessante. E acho que uma coisa interessante de falar, a gente vai passar o dia todo falando aqui, viu? A bichinha nem conversa. Não, nem gosto de falar. Falar em relação à apneia do sono é porque a gente está falando aqui obesidade e apneia do sono, como se a apneia do sono ela fosse só uma complicação da obesidade. Ela é. Mas ela vai ter outras complicações associadas só ao fato da apneia do sono. Então, o próprio fato de você ter apneia do sono, você vai ter um risco cardiovascular maior, tem mais risco de doença arterial coronariana, mais risco de AVC, mais risco de arritmias, principalmente fibrilação atrial. Sim. Porque o que acontece na apneia do sono, né? A gente fica um período sem oxigênio, né? Então, gera hipóxia no corpo. Então, essa hipóxia, ela ativa o sistema adrenérgico da gente. Esse sistema adrenérgico, ele libera vários hormônios, um deles é cortisol, adrenalina, que vai aumentar hormônios, por exemplo, relacionados à resistência à insulina e vão fazer, por exemplo, outros hormônios de vasoconstricção. Aumenta o débito cardíaco, então aumenta a pressão arterial. A apneia do sono é uma das grandes causas de hipertensão resistente, né? Então, assim... Muito esquecida. Exato. Uma das coisas pra gente falar, inclusive, que você perguntou, quando a gente rastreia, paciente com hipertensão resistente é uma causa que você precisa eu me lembro, foi questão de residência no ano que eu fiz. Né? Então, assim, a gente não pode só levar, é porque eu ronco, mas não vai dar nada demais. Vai, né? E se não tratar, aumenta a mortalidade. Pode progredir. De um ronco primário, vai virar uma apneia leve, que vai virar uma moderada. Tem estudo até mostrando, às vezes, começando a tentar entender risco até aumentar de câncer. Sim, em relação à apneia. Exato. E a apneia aumenta por si só o risco de esteatose hepática, que é gordura no fígado, não relacionada à obesidade. Então tem toda uma outra aí, via metabólica, aumento de inflamação, disfunção endotelial, aumenta risco cardiovascular por também aumentar essa questão da disfunção endotelial, colesterol. Então, assim, é uma doença também paralela, elas são juntas, tem uma fisiopatologia parecida, mas ela também piora sozinha todas esses outros riscos. E pensando em tratamento, o uso dos análogos de GLP-1 é tão disruptivo, é tão diferente do que a gente via, que era um resultado que a gente via, eu via muito isso com paciente de cirurgia bariátrica, era muito comum, o paciente tinha o diagnóstico de apneia, usava CPAP, mas não conseguia perder peso, e em um determinado momento fazia cirurgia, muitos deles ficavam super bem, acabavam por tirar o CPAP, não roncavam mais e tudo mais, e a gente não conseguia, às vezes tinha um paciente que tinha um sobrepeso, não tinha indicação de cirurgia bariátrica, mas que tinha uma apneia bem importante, então é muito legal a gente ver essa evolução para além do tratamento da obesidade, mas toda essa cadeia de outras doenças que vão se retroalimentando, né? E só complementando um pouquinho o que a Edith disse sobre a gente investigar outras causas, né? O ronco, a apneia do sono é uma condição multifatorial no adulto, então a gente tem que realmente fazer uma avaliação completa. O otorrino faz isso muito bem, porque a gente tem realmente todo um aparato, né, disponível para investigar os diversos pontos, né, os diversos níveis da via aérea do paciente, e isso deve ser tratado também. E só que a gente precisa também estabelecer realmente com o paciente aquela alinhamento de expectativas. Da mesma forma que a gente sabe que só tratar a obesidade não vai resolver 100% dos casos de apneia, também tratar um desvio de septo, por exemplo, não vai. Então, assim, a gente precisa ter um olhar multidisciplinar. Por isso que, normalmente, eu costumo encaminhar meus pacientes para fazer concomitante esse tratamento. E aí eu queria perguntar também para a Pamela,
Quando a gente recebe de volta esse paciente já com polissono, né, às vezes já encaminhado de um outro colega, para além do IAH, quais outros pontos tu queria destacar para quem está ouvindo que vale a pena Então, observar? a gente estava conversando um pouco, né? A gente tem ali o IH, seria o padrão ouro para a gente dar o diagnóstico, né, da apneia do sono, realmente, até 5, a gente considera normal. Que é o índice de apneia e hipopneia por hora, né? Exato. Pra quem tá ouvindo, Quantos eventos de apneia? Na polissonografia, um evento de apneia é uma pausa respiratória por 10 segundos. Então, ele marca um evento de apneia. Mas essa pausa respiratória de 10 segundos, ela pode ser 20 segundos. E aí, um conceito muito novo para quem estuda sono é a carga hipóxica. Então, um paciente com um índice de apneia e hipopneia de 10, 2 pacientes com o mesmo índice podem ter risco cardiovascular diferente. Quando a gente começa a observar o quanto de hipóxia esse paciente se submeteu à noite. E aí, futuramente, o que os estudos vêm mostrando é que a gente vai começar a utilizar esse termo de carga hipóxica para avaliar esse risco metabólico, esse risco cardiovascular nesses pacientes. Então, atualmente, o que a gente precisa, eu acho que vale a pena para quem dá uma olhadinha em polissono eventualmente, é avaliar o tempo abaixo de 90 segundos, abaixo de 90%. Então, é o T90. Então, você pode avaliar a complexidade de O2, né? A complexidade desse paciente. Olhando o índice de apneia, beleza, ele tem uma apneia moderada. Porém, deixa eu olhar aqui um outro dado. O T90 dele, quanto tempo abaixo de 90% ele ficou? Se for um tempo grande, maior que 10, é muito. E a gente precisa realmente atribuir esse paciente um tratamento e assim, convencê-lo, às vezes, a usar um CPAP mesmo, que a apneia não seja grave, a procurar, às vezes, outras causas para essa apneia. Então, vamos fazer uma avaliação desse nariz, da via aérea. Às vezes, é um paciente que não é obeso e tem uma amígdala muito grande, ele responde muito a tratamento cirúrgico. E aí, a gente entra nesse paciente. Às vezes, é um paciente que tem ali uma apneia moderada, um sobrepeso, mas quando você faz uma avaliação, ele tem uma amígdala imensa. É um fator clássico de obstrução. Ele vai dormir, a gente vai estar lá no sono REM, aquela fase de atonia muscular, a via aérea vai colapsar com aquelas 2 bolas de amígdala na via aérea. Então, é um perfil de paciente que a gente resolve muito com cirurgia. Não é a maioria. O paciente obeso não responde muito bem a tratamento cirúrgico de via aérea superior, responde muito mais a bariátrica e ao CPAP, enfim. Mas vale a gente avaliar o todo em conjunto. E acho que por isso essa conversa é tão rica. E às vezes até também a avaliação do pneumologista, porque às vezes certeza. o próprio paciente com obesidade, ele tem outras doenças pneumológicas associadas. Falando sobre a síndrome, da hipoventilação. Essa questão de hipóxia, principalmente se ele tiver muito tempo de hipóxia, talvez ele tenha uma doença pulmonar associada. Sim. E aí é importante, às vezes, também a avaliação do pneumologista. Então, assim, equipe multidisciplinar é sempre imprescindível. Total. E até quando a gente está tratando esse paciente com apneia obstrutiva do sono, ele pode fazer o que a gente chama de um high loop gain. Então, você tem um paciente que ele tem um sensor, né, para hipóxia diferente. Ele já está um padrão mais hipóxico. Então, quando você coloca ele com o CPAP, você altera isso aí. Então, ele desanda do ponto de vista ventilatório. Sim. Então, é importantíssimo ter um pneumo para fazer uma condução aí nesses casos. Porque você desorganiza por um tempo. E aí, ele pode até piorar da apneia. E aí, às vezes, não é cortar o evento de apneia. Às vezes, é só subir um pouquinho a saturação, enfim. Sim. E isso que você está falando desse tempo de hipóxia, ele é muito importante. Porque quanto mais hipóxia, mais o quê? Mais hormônios vão ser liberados de Mais estresse, lesão endotelial. mais lesão endotelial, mais disfunção inflamatória, mais risco cardiometabólico, enfim. Exato, isso aí. Perfeito. É bem complexo mesmo, mas eu acho que é quando a gente começa a ver essa doença com todas as facetas dela, a gente entra com a nutrologia, a endócrino, o pneumo, o otorrino. Aí é que eu acho que a gente consegue favorecer ao nosso paciente com obesidade especificamente, ou paciente com apneia, uma qualidade de vida e um risco mais baixo para conduzir sua vida, né? E aproveitando que a gente falou um pouco sobre compartilhamento desse paciente entre as especialidades, vamos falar também um pouquinho da rede multiprofissional, né? Para quais profissionais vocês costumam, digamos, encaminhar, tem esse cuidado compartilhado com o paciente com obesidade, e assim, se também fazem uso de diferentes aplicativos, novas tecnologias para acompanhamento desse paciente.
Eu vou primeiro. Acho que a nutrição tem um papel muito importante, né? Então, um paciente com obesidade, normalmente ele vai precisar de um plano alimentar específico. A gente na nutrologia orienta bastante, mas aquele plano detalhado fica a cargo do nutricionista. Muitas vezes a gente precisa de uma análise do cardiologista, então seja um cardiologista geral, porque é bem comum esse paciente ter doença cardíaca associada, hipertensão, ou às vezes um especialista em sono, quem sabe alguém que faz uma polissonografia ou ver esse cenário. Muitos vão precisar de ajuda da psicologia também. Às vezes a gente só consegue engrenar, não é raro isso, só consegue engrenar um tratamento bem sucedido quando de fato, às vezes eu não faço nada na consulta, só preciso que ele vá para a psicóloga e consiga engajar comigo. Então, acho que esses, do que eu estou me lembrando, são os principais, né? Um educador físico, se for possível, para ajudar nos treinos. Às vezes, dependendo... que aí não vai ser muito da gente, especificamente, eu acho que vai talvez mais com vocês. Dependendo da causa da apneia, você pode precisar de fono, né? Algum tipo de fisioterapia, mas aí a gente realmente não saberia encaminhar, eu não saberia encaminhar. Assim, Às vezes até o psiquiatra. Sim, Não é raro a gente precisar... A gente trabalha muito junto do psiquiatra também. Ter muitas desordens psíquicas que tem tudo a ver com compulsão não dormir alimentar, bem às vezes, e também, com obesidade, né? obesidade. Minha Transtornos gente, alimentares. vocês não têm ideia de depois que chegou uma medicação chamada Zolpidem, como mudou isso. Então, quando você começa a utilizar, pensando, para quem não sabe, o Zolpidem é um indutor do sono, e de como esse paciente começa a ter sonambulismo, ele acorda à noite, ele come, ele nem se lembra. Tem paciente que desperta várias vezes, pede delivery, ataca a geladeira. Sério? Sim. É muito Por conta comum. do Zolpidem Por conta do favorecendo aí o Zolpidem. sonambulismo da vida. Exatamente, não só o Zolpidem, mas também outras drogas, outros psicotrópicos. Então, até isso, a gente tem que analisar na hora da consulta, e se um paciente que fica usando, um dia alguém prescreveu, isso é comum, e aí ele começa a conseguir a receita e vai utilizando, daqui a pouco ele não consegue mais dormir se não utilizar a medicação, e aí você precisa de um psiquiatra ali bem parceiro, para ir desmamando, para trocar a droga, porque senão não tem tratamento certo. Se ele continua nesse ciclo de não dormir bem, acorda, come, pede delivery, fica, você não vai conseguir resolver. Né? Inclusive, o uso de benzodiazepina, que algumas medicações que dão sono, pioram a apneia do sono. Então, a gente precisa saber se o paciente está usando e tentar fazer esse desmame, porque vai ser um fator de piorar essa questão. Ou outras medicações, até para tratar depressão, ansiedade, podem ter como efeito colateral o aumento do apetite. Então, é tudo muito interligado. né? Sim. Muitos. É difícil, assim, você não pode, a gente hoje, na medicina, a gente não pode ter esse discurso de que, só eu vou resolver. Não Dificilmente. vai, gente, isso é ilusão. Isso é ilusão total. Dificilmente você vai ter um paciente com tantas nuances que você sozinho vai dar conta. Precisa mesmo pedir ajuda. E isso precisa ser falado para ele. De que não é falta de competência do médico, mas que é algo grandioso que precisa ali de várias mãos, né? E também a avaliação individual do paciente, né? Porque não vai ser um único paciente, tem múltiplos fenótipos. Sim. E aí eu lembrei também do odonto, né? A gente também caminha muito para o paciente que tem uma macroglossia, às vezes que tem uma ligeira, né, retrognatia, que não é aquele caso que vai precisar de uma cirurgia, mas assim, pode se beneficiar de um aparelho intraoral e melhorar esse sono, né? Na verdade, a cirurgia bucomaxilofacial, ela é também um tratamento da apneia do sono para o paciente que tem uma alteração craniofacial que favoreça, né? Justamente se ele tiver uma classe muito para trás aqui, uma retrognatia muito significativa, não tem CPAP, não tem mesmo. cirurgia que resolva. É avançar via aérea e ganhar espaço mesmo. Então, ela entra também. E um outro multiprofissional que ajuda muito a gente é a fono mesmo. Como o Dani alertou, quando a gente tem uma apneia leve, um paciente, um roncador primário que não tem uma apneia ainda, né? Mas que a gente sabe que é uma doença progressiva, então ele não tem apneia ainda. É importante que a gente dê atenção a esse sintoma, e a fono ajuda muito a gente ter fortalecimento da faringe, da língua, e observar principalmente via aérea superior, porque com frequência esse paciente que tem uma hipotonia de língua, hipotonia de musculatura perioral, é aquele paciente que não respira pelo nariz. Então ele precisa relaxar a boca para respirar. Então ele passa anos respirando com a boquinha relaxada. Não tem tônus na língua, não tem tônus na faringe para manter a via aérea aberta na hora de dormir. Entendeu? Então realmente é bem multi. E muita gente acha que é só encaminhar para o CPAP que tá resolvido. E chegando lá, eles também não vão conseguir adaptar um CPAP, uma máscara nasal, por exemplo. Fora que ainda tem toda essa dificuldade da adaptação à máscara do CPAP. Realmente no SUS, não tem a por onde dificuldade fugir. de acessar o CPAP. No particular também não é um aparelho tão barato, dependendo do grupo populacional, mas quando chega, compra, investe, não consegue usar. Então, realmente,
dada aí a importância de a gente avaliar sempre a via aérea também. Sim. Muito Perfeito. bem Eu lembrado. percebo muito em criança também, paciente muito novo, naquela idade que você não imagina já que tem uma hipertrofia de adenoide, quando você olha, exatamente, alterações craniofaciais, né? Às vezes precisa de uma distração mesmo, como Pierre Robin, mas não precisa ser Pierre Robin, né? Pode ter apneia grave por conta disso. Sim, com certeza. Mas é sempre importante realmente a gente estar lembrando e individualizando, né, essa estratégia. E com relação a ainda atividades físicas, vocês encaminham de rotina, só se o paciente estiver aberto? Porque às vezes o paciente está num nível ali, num ciclo, né, de fadiga tão grande que num primeiro momento não consegue. Eu falo desde o primeiro momento, mas é algo que muitas vezes é construído. Eu já há muito tempo eu parei de ser idealista em relação a isso, porque se a gente for ao pé da letra, teria que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas muitas vezes o paciente não pode, não quer, ou simplesmente ele não consegue fazer aquilo. Então, não está errado você fazer uma intervenção nutricional, começar a medicação. E essa medicação, ela vai retroalimentando a melhora do paciente. Então, ele começa a perder peso, começa a ter o benefício da perda de peso, se acha mais bonito, fica mais disposto, daqui a pouco ele vai querer fazer exercício. Então, eu acho que a gente tem que parar, acho que Dani vai concordar com isso, de ser meio idealista e de que, às vezes, o remédio, sim, vai vir primeiro e que, a partir dele, vão continuar os outros desdobramentos. Mas é algo que toda consulta a gente tem que bater na tecla. E de não ser assim, o que é padrão ouro? Musculação, exercício de força. Mas tem muito paciente que tem fobia do ambiente de academia. Então, é outra coisa também. Se o paciente não consegue fazer nada, vamos fazer esses snacks que Dani falou, se no seu dia a dia ser mais ativo. O segundo passo é, o que é que você menos detesta? Algo que você pode ser aberto. Então, às vezes, o pessoal se encontra na corrida, no crossfit, no pilates, beach tênis. Eu quero que ele faça alguma coisa. E aí, a gente vai moldando e ele vai vendo os resultados e essa rede vai se retroalimentando também. E uma coisa importante de se falar, porque a gente foca tanto em musculação, né? Porque, na verdade, criar músculo é a grande coisa que vai nos ajudar, tentar ajudar a gente a segurar o peso. Porque o músculo, ele é muito metabolicamente ativo. Então, quando a gente fala daquele processo de perda de peso, que o paciente volta no ciclo de reganho, né? Por conta da questão do metabolismo diminuído, tudo, quanto mais músculo você conseguir construir, você criar, mais você aumenta seu metabolismo. E mais você consegue tentar ficar nesse peso. Sem falar dos tantos benefícios da massa muscular para a longevidade, para a sua funcionalidade. E a gente vê cada vez mais paciente com sobrepeso e obesidade que tem uma massa muscular baixa, que ele começa, além dessa questão metabólica, ele começa a não conseguir desenvolver certas coisas motoras. Músculo está relacionado ao motor, então ele não consegue subir X lances de escada sem ter dor, ele começa a ter dificuldade boba de sentar e levantar, de brincar com o filho, de coisas que interferem muito naquela rotina. Então, perder músculo ou não ganhar durante essa jornada atrapalha muito o presente e especialmente a sua longevidade, né? Tem que lembrar que a articulação ela precisa do músculo para segurar, né? Isso, exatamente. Então, do articular e não criar músculo é uma cilada. E o paciente obeso, ele pode ser sarcopênico, né? Também é algo que as pessoas ignoram. Mas assim, pensando também até em relação ao ronco e à apneia, também ganhar músculo, eu sempre comparo com o braço, né? Eu falo pro paciente, olha, dentro do seu pescoço, lá dentro da faringe, tem um tubo. Se você tem mais músculo, ele vai estar mais forte, o tônus, né? Vai estar preservado. Mas se tá ali cheio de tecido adiposo e pouco músculo, também vai ser mais flácido, o que vai favorecer colapsar. Então, precisa realmente dessa estratégia multi mesmo. E falando um pouquinho também, a gente estava falando sobre exercício físico. Vocês têm alguma experiência, assim, um paciente em que você focou na apneia, começou a usar um CPAP e vê que ele tem mais disposição, que no dia seguinte ele tá do mesmo jeito que como se fosse, comecei uma medicação, perdi um pezinho, opa, ganhei vontade. E é muito legal que quando ele ele consegue fazer a adesão, a resposta é rápida. E aí você papi uma noite, você exatamente. Você sente outra bem, é tudo na vida. E aí, isso é a mesma coisa de você da estratégia do remédio. Vai retroalimentando as outras coisas e aí, devagarzinho, ele vai conseguindo. Com certeza. É uma estratégia a se lançar aí, né? Com certeza. Não é à toa que eu acho que o American Heart Association colocou a dormida como um dos pilares, do estilo de vida e proteção cardiovascular. Então, assim, realmente dormir até doença psiquiátrica, né? Dormir mal está relacionado a transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, desatenção, déficit cognitivo. Então, a gente tá pensando aí até em prevenção de demência, dormir bem.
né? Sim. Com certeza. Pois é, vamos falar um pouquinho agora sobre Os temas polêmicos. os hot topics. Adoro. Exatamente, da obesidade. Eu acho que não tem uma pessoa que não esteja sendo bombardeada de conteúdo sobre isso, né, no Instagram. As novas medicações para tratamento de obesidade, as incretinas ou análogos do GLP-1. Vocês Exato. podiam falar um pouquinho? Dani, quer começar? Falar um pouco das indicações, contraindicações. Quem deveria prescrever isso para os pacientes que atendem? Então, como Edith também já falou até, teoricamente a obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes, como hipertensão. E todo médico deveria saber, pelo menos, começar a tratar ou rastrear, né, as comorbidades associadas e, se não souber, encaminhar. Aí a gente tem hoje algumas opções de medicação. A gente não só tem as canetinhas famosas. A gente tem, por exemplo, sibutramina, que é uma medicação antiga, que a gente ainda faz uso, apesar dela ser muito mais limitada, mas ela é de muito mais baixo custo. Então, é uma medicação que é mais acessível, principalmente para o SUS. Mas é uma medicação que, por exemplo, aumenta o risco cardiovascular em pacientes mais velhos. Então, é um paciente que a gente tem que usar naquele paciente Selecionar muito não bem, tem né? muita comorbidade, um paciente com menos de 60 anos, mas é uma medicação que é eficaz na perda de peso. Tem até estudo para apneia do sono, mas realmente o ganho da questão do ganho da apneia e hipopneia, do IAH, não foi tão grande quanto as outras medicações, mas teve ganho. Aí a gente tem, de medicação para obesidade também, o Contrave, né, que é uma medicação que é uma associação com bupropiona com naltrexone. Quando a gente pensa em tratar a obesidade, a gente precisa entender a rotina alimentar desse paciente, como é que ele come, por que ele come. É um paciente que come por tédio, por ansiedade, é beliscador, é um comedor noturno, ele acorda de madrugada para comer, ele tem algum episódio de compulsão alimentar. Então, isso vai guiar meio que qual tratamento a gente vai. Isso. Essa medicação que eu estava falando da associação é uma das medicações também para obesidade, aprovada para obesidade, que é um pouco mais acessível também, é um comprimido oral, e muitas vezes a gente usa para esse paciente com mais de padrão de comer emocional, esse beliscador. Então é uma medicação que entra muito bem para esse perfil de paciente, apesar de ser uma medicação que perde peso demora um pouquinho mais para perder peso, Sim. porque é muito mais comportamental, mas ela ajuda também. E aí a gente tem os análogos de GLP-1, que são as grandes medicações para obesidade, que estão revolucionando pela proporção de perda de peso, né? A gente antes estava falando ali de perder 5% do peso, 10% assim chorando. Hoje em dia, a média de perda de peso da semaglutida, que a gente tem oral e subcutânea, é 15% de peso, 10% a 16% em alguns estudos, depende do estudo. E a tizepatida chegando a 20% de perda de peso, né? A gente só conseguia isso com bariátrica. Então, são medicações revolucionárias, né? E quando a gente pensa em bariátrica, a bariátrica é uma excelente opção também. Ela tem ainda espaço, né, para paciente com obesidade, mas a gente tem hoje outras oportunidades de possibilidades para o paciente e que não é cirúrgico, né? Quando a gente faz cirurgia, é uma coisa para sempre. Ele para sempre vai ter que tomar um monte de medicação, porque ele vai ter déficit vitamínico. Então, é uma coisa que a gente deixa, tem indicação, mas é uma coisa que a gente vai deixando ali para depois, né? A gente tenta a medicação primeiro. Mas lembrar que os análogos definitivamente não são para todo mundo. A gente tem a questão financeira que tem que ser sempre pontuada. São medicações caras. A gente acabou de ter uma negativa para entrar no SUS, então a gente ainda não tem no SUS medicação específica para obesidade. E o nosso grande fator realmente é o fator financeiro, porque às vezes a pessoa até consegue, mas por um tempo. Só que teoricamente são medicações que a gente só tem data para começar. Eu não sei se em algum momento eu vou conseguir desmamar ou aquele paciente vai ser um paciente que vai tomar durante a vida toda. Tanto é que nas bulas das medicações dos análogos, ele não tem estratégia de desmame, porque eles entendem que a obesidade é uma doença crônica e teoricamente, assim como outras, iria se tomar para sempre. Um outro ponto é que não serve para todo mundo. Tem gente que toma tizepatida, que toma semaglutida e não perde 1 quilo. E aí isso vem muito de algo que na endocrinologia ainda é um pouquinho controverso, mas que eu acredito muito, que são os fenótipos alimentares. Então, hoje a gente trabalha na obesidade, a gente entende que cada paciente se alimenta de uma maneira e ele vai ganhar peso de diferentes maneiras. Então, existem alguns fenótipos, por exemplo, o comedor emocional, como o Dani falou, que tem muitas emoções relacionadas ao modo que come. Tem aquele paciente que belisca muito, não para fazer uma refeição, mas que belisca o dia inteiro. Tem um outro que a gente chama de hiperfásico, que é aquele paciente que come 3 refeições por dia, mas que faz o pratão. Então, é muito importante que a gente entenda isso na
na hora de escolher o tratamento. Por isso que é tão difícil e que vocês precisam ser muito alertados sobre esse uso indiscriminado dos análogos e que não vai servir para todo mundo. Tem vários pacientes que não respondem ou que precisam associar mais de uma medicação. Às vezes a pessoa tem mais de um padrão alimentar associado. Isso que é bem comum, ter mais de um padrão. E aí você precisa unir mais de uma medicação. E aí o desafio financeiro também vem junto e na adesão ao tratamento, né? Total. Então, assim, são muitas nuances. E eu acho que sempre há um espaço para a gente debater isso, que dificilmente você vai ter uma fórmula que resolva. Cada paciente vai ser de um jeito. E na 99,9% das vezes, para não dizer 100%, vão ter estratégias associadas. Não vai ser uma única coisa que vai resolver. E a gente falando em perda, assim, o grande boom aí disso tudo é a quantidade de perda de peso, e isso está diretamente relacionado ao tratamento da apneia do sono, porque a gente sabe que uma redução de 10% do peso do paciente está relacionado a uma queda de até 20% do índice de apneia e hipopneia. E estudos mais recentes dizem assim que uma queda de 0,78 do índice para cada quilo perdido. Então, eu acho que a tendência também é de se perder peso, melhorar a apneia, melhora um contexto metabólico, e existe sim aquele que não vai ficar para sempre, dependendo de doses altas ou enfim, sempre dá. A gente pode mudar a estratégia, pode mudar para uma medicação mais barata para tentar manter. E aí uma coisa que eu ia falar na hora do tratamento que eu acabei não falando, era sobre esse conceito de obesidade controlada e obesidade parcialmente controlada, que vai depender um pouquinho de como o grau de IMC que esse paciente entra, né, que ele chega, ainda é o IMC que a gente usa. Por exemplo, se for um IMC ali até 35, o objetivo inicial seria ele perder ali, se ele perder 5% do peso em 3 a 6 meses, ele entraria ali como uma obesidade parcialmente controlada, e se ele perder mais 10%, a obesidade controlada. Teoricamente, a gente não precisaria ficar dando mais medicação para ele continuar perdendo, porque assim, ele pode até continuar perdendo, mas ele não vai conseguir manter essa perda. É o mais difícil manter. Então, assim, perder, a gente consegue fazer o paciente perder. Mas manter é o mais difícil. Agora Isso. E aí, quando o paciente já é um paciente que tem mais obesidade, principalmente IMC a partir de 40, aí esses valores já mudam. Obesidade parcialmente controlada, 10%, obesidade controlada acima de 15%, porque a gente viu perdas a partir de 5% já tem melhora metabólica para esse paciente. Então, às vezes eu só perdi pouquinho, né? Enfim, ele já vai ter melhora de comorbidades, né? Então, a gente não... Até quando, né, esse paciente vai precisar perder peso? A gente não tem muito bem essa resposta. E também por isso que a gente não pode ser tão simplista em ficar batendo no ponto o peso na balança. Porque muitas vezes o peso da balança vai ser bem pouca a diferença, mas ele já vai ter desdobramentos metabólicos muito bons. Pensando em metabolismo, mas também pensando em qualidade de vida, coisas que ele vai ver no dia a dia. Então é bem importante a gente sair daquele lugar de, precisa perder X quilos em X meses e colocar metas de melhoria, né? E fora que muitas vezes a gente fica naquilo, o paciente tem que ter IMC abaixo de 25. Não. Ele não tem que ter IMC abaixo de 25. Se ele saiu de um IMC de 40... ele não vai chegar no IMC abaixo, ele não vai conseguir manter isso, gente. Depende de tanta coisa. Né? Exato. Depende da estrutura corporal do paciente, depende que aí entram aquelas outras metas, né? Que vocês estabelecem então, assim, com o muitas paciente. vezes comorbidade, quando a gente fala de obesidade, a gente tá falando de comorbidade, a gente não tá falando de estética, né? Que é uma grande viés aqui. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente perdendo 5 a 10% dele, ele já consegue amarrar o cadastro. Ele já consegue subir um lance de escada. Ele já não tem mais dor, né? Então, assim, melhora a gordura do fígado, diabetes, pressão alta. Então, assim, a gente tá falando de doença e a gente tá falando de impacto de comorbidades. É isso que a gente trata. A gente não trata a estética. Não vou ser hipócrita de dizer que a estética muitas vezes não vai influenciar, porque a estética influencia a autoestima, como a pessoa se vê, né? Mas a gente precisa trabalhar isso também. Por isso que a psicologia, assim, é essencial. Porque aquela pessoa quer ter o corpo daquela outra pessoa. Né? Porque a gente vê hoje corpos perfeitos, né, na rede social, que a gente não sabe nem o que aquela pessoa faz pra ter aquele corpo. Às vezes não é nem dela, aquele é uma inteligência artificial. Isso. Então, assim, e aquilo entra na cabeça da pessoa como se fosse uma coisa fácil de ser alcançada e de ser mantida. E muitas vezes aquela pessoa tá ali num transtorno de alimentar brabo, né? Enfim, Vocês e outras têm recebido coisas. muitos pacientes, assim, magros, digamos assim, com MC normal, metabolicamente saudáveis, mas querendo uso. Com certeza. Com Todo certeza. dia.
Todo dia. Como E é essa muito conversa. difícil de você desconstruir isso. Porque, às vezes, você não vai indicar fazer a medicação, ele vai bater em outro consultório e vai conseguir. Então, acho que é um desafio muito grande, talvez até maior do que convencer alguém que realmente tem necessidade de fazer, né? Que existem esses dois grupos. Mas, assim, a mídia bombardeia o tempo todo e é muito comum. Principalmente porque o acesso está muito mais fácil, né? Apesar de agora a gente precisar ter receita, que foi uma grande vitória, Sim. ainda é complexo. Eu imagino que sim. E em relação à reposição de vitaminas, é uma coisa que eu fiquei na dúvida também. O paciente que ele perde muito rápido, né, por conta de uso de medicação, assim como o paciente que faz cirurgia bariátrica também tem indicação de reposição? Sim, mas não de ter Não um de rotina, né? protocolo Aham. certo. Tem indicação de você rastrear com mais frequência, tanto o paciente com obesidade, quanto aquele que perde muito peso, seja mais rápido ou mais devagar, seja com cirurgia ou com medicação. Você vai fazer um rastreio com menos tempo de intervalo, vamos assim dizer, e vai repor conforme a necessidade daquele paciente. Mas não existe uma receitinha para de bolo isso, não. Mas muitas vezes é aquilo que a Edith falou, né? Ferro, às vezes B12, às vezes zinco, né? Enfim, mas e geralmente perdas maiores, É. né? E quando o paciente não se alimenta bem. E aí, Sim, por isso que a gente precisa também isso. da nutrição, né? Sim. Porque muitas vezes o que acontece, o paciente come menos, começa a medicação, come menos ou para de comer. Exato. E E aí ele isso comer é uma- menos não quer dizer que ele tá comendo bem, né? Isso, e uma perda de peso não saudável não é o que a gente quer. A gente não quer uma perda de peso para o paciente desnutrir. Sim. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele perca peso de uma forma saudável, comendo bem. Joia. Né? Além da desnutrição aí, que complicações vocês poderiam dizer que essa... E efeitos colaterais efeitos também. colaterais dessas medicações? Então, vamos lá, efeitos. Os análogos de GLP-1, principalmente efeitos gastrointestinais, que são compatíveis com o próprio mecanismo de ação da medicação. Então, o paciente faz uma gastroparesia, ele fica todo lentificado, a sua digestão, e aí com isso ele tem náusea disparada, é o principal sintoma, mas pode cursar com constipação, ou diarreia, ou ficar alternando as duas coisas. Aquela sensação de empachamento, refluxo, de voltar mesmo o conteúdo ácido na boca. Ele pode ter agora com a tisepatida até uma sensação de alodínia mesmo, de dor ao Nossa. mínimo contato. É um efeito um pouquinho mais raro, mas que já é relatado nos estudos. Ele pode ficar com eructações, mudar um pouco o hálito, porque passa muito tempo de jejum, né? Come menos e passa mais tempo de jejum. Mas especialmente os do trato gastrointestinal, assim, são disparados Fraqueza mais também é muito frequentes. comum, principalmente com Eu tô vendo tisepatida. muita queda, né, de Queda de cabelo. cabelo, isso. Porque o cabelo é a proteína, né, gente? Então, o corpo, ele vai, quando a gente vai desnutrindo, né, perdendo peso, Ele independente vai da salvando forma, pra vai- as essenciais. né? Exato. Vamos eliminar o cabelo, isso Mas acontece. até na própria perda de peso já vai Sim, ter também um qualquer efeito perda ali, de né? peso, o efluvio telógeno, não é? Que a gente que chama de efluvio telógeno, exatamente. E aí, assim, teoricamente, com 6 meses, tende a melhorar, porque 6 meses é o ciclo do pelo, então, do Aham. cabelo, né? Então, vai dar uma melhorada. Porém, complicações mais graves, assim como pancreatite, que a gente tinha ouvido falar e tem mais medo, vocês veem com frequência? Não. É algo bem raro, Super né? raro. Super raro. Uma coisa que é mais frequente do que pancreatite é cálculo na vesícula. Não Sim. pela medicação em si, mas pelo emagrecimento. Isso. Rápido Forma de perda de e peso. uma quantidade maior. Não é nem só o tempo, mas uma Sim, quantidade volume de maior, o perda. volume de perda. Então, seja cirurgia bariátrica ou medicações análogos, ele vai ter mais chance. Isso sim é uma complicação mais frequente. Sim. Entendi. Mais de pancreatite, de outras E aí, coisas. o que a não. medicação pode fazer é até levar um pouquinho a amilase lipase. Não é pra gente ficar dosando de rotina amilase lipase, viu, pessoal? favor, telespectadores. Pra olhar pra... Só peça se você estiver pensando que o paciente está com pancreatite, está com dor abdominal, está vomitando, né? Tá na emergência, aí você pede. Mas Não depois pra do final de semana, não, né, quando ele beber. não é pra ficar pedindo de rotina, certo? Porque vai estar alterado e não significa nada. Não é pra parar a medicação, não é pra fazer nada, certo? Outra coisa importante, que não é efeito colateral, mas que é um efeito bem interessante, é que a gente vê essas medicações análogas de GLP-1 melhorando o consumo de álcool. Então, está sendo estudado para tratamento de etilismo e tabagismo. E tabagismo também. Interessante. Porque o que acontece? O paciente, como ele tá tudo mais devagar, ele
tem o efeito da distensão abdominal, especialmente quando toma cerveja, medicação, bebidas mais fermentadas, e é um paciente que ele não tolera, primeiro por isso, e depois porque ele vai metabolizar esse álcool de uma forma diferente. Então, muitas vezes ele toma 2 taças, que ele não ficava com aquela sensação de embriaguez, ele começa a ficar uma sensação de embriaguez antes. Então, são 2 coisas. E a gente brinca que a medicação é educativa, né? Porque se ele passa, ele vai passar mal. Não só com bebida, mas com comida também. Não, e além disso também é um efeito no nível central mesmo. Tanto da questão dessa questão de vícios, de mudança de neurotransmissores, da vontade de beber, da vontade de fumar e da vontade de comer. Saiu um estudo novo agora essa semana, falando de análogo GLP-1 e food noise. Esse food noise que ele chama é o pensamento de o tempo todo pensar em comida. Pensar em comida, do análogo GLP-1, melhorar esse food noise. Então, assim, é um meio isso a nível central também, não só os efeitos gastrointestinais, sabe? Isso é algo que ainda não está tão bem documentado. A gente já sabe que existe, mas as vias para tal ainda continuam sendo analisadas, mas de fato acontece. E falando sobre estudos, eu juro que tá acabando, mas sobre dados... Grande Adalto. Dados sobre reganho de peso, vocês têm visto? Veja. O que é que a gente já tem de informação? Como a gente já falou, é uma doença crônica. Estudo que mostrou suspensão da medicação, que foi com a semaglutida, o peso, na maior parte dos pacientes, volta a ganhar. Então, é um efeito rebote da medicação? Não, gente, é um efeito da doença. Se você tem pressão alta, se você tem pressão alta, você faz um remédio antipertensivo, você para a medicação, o que acontece com a pressão? Volta a subir. Sim. É o mesmo com a obesidade. E é isso que o paciente precisa entender, e a maior parte dos pacientes não entende. Não, sim. E da população em geral, dos médicos tem também. Um determinado momento que você segue utilizando essas incretinas e estaciona-se a perda de peso. Isso. Você fica usando uma dose como se fosse um antihipertensivo basal. A perda de peso, ela tem várias fases. Tem a fase inicial, que ela é uma perda mais rápida. Depois ela começa a lentificar essa perda de peso, porque o próprio corpo vai se adaptar. Mesmo até que a gente aumente dose de medicação, essa perda vai se tornando mais lenta. E tem a fase de estabilização. E a fase de estabilização, que é a fase de manutenção, é a fase mais difícil. É essa fase que a gente não pode deixar E é a fase que a pessoa tá pagando sem ver o resultado estético. Isso. E aí acha que parar a medicação vai continuar com o resultado. Não vai continuar com o resultado. Sim. Aí, às vezes, o que a gente consegue fazer é diminuir a dose, deixar uma dose mais baixa, trocar por outra medicação. Isso. Tem, por exemplo, semaglutida oral, que é uma opção mais acessível, que a gente pode deixar até, às vezes, em dias alternados, o comprimido, porque ele tem uma meia-vida mais longa. Às vezes, a gente pode usar outras medicações, por exemplo, um paciente que tem perfil uma sibutramina para manutenção. Então, talvez, mais pra frente, vão surgir novas drogas, vai surgir novo análogo de GLP-1 oral, que já tá com estudo aí, né? Então, assim, estratégias pra gente tentar manter esse paciente, né, com medicação e sem reganho. Né? É possível parar a medicação? Mas é muito minoria. Naqueles que têm uma adesão muitíssimo boa à mudança de estilo de vida. A gente brinca que eu tiro a medicação e eu tenho que dar alguma coisa no lugar. Então, se é aquele paciente que ele começa a tirou a medicação, ele começa a reganhar, o estilo de vida dele, seja de trabalho, do que ele faz, não permite ele se alimentar tão bem, ter uma rotina de exercício, ele tem que ter um entendimento que aquele é um tratamento contínuo. E isso é muito importante da gente alinhar a expectativa, porque eu acho que é o único grupo, talvez os remédios psiquiátricos entrem aí, que ele já começa perguntando qual é o dia que vai parar. Sim, todos eles. Mas por quanto tempo, doutora? E se a gente não alinha, a chance dele perder e descontinuar por conta própria é imensa. E outra coisa muito importante é que a grande parte dos pacientes, ele já meio que faz um pouco de atividade física, já se alimenta relativamente bem. Esse perfil de paciente é o que dificilmente vai conseguir ficar sem medicação, porque é um paciente que já se alimenta bem, né? Já faz uma atividade física, mesmo que a gente intensifique, é difícil que ele consiga ficar sem medicação. Então, acho que o maior limitante é o preço mesmo. Se não pesasse tanto no bolso. Mas eu acho que nem é, sabia? Eu acho que ainda existe um estigma muito grande sobre usar medicação para emagrecer. Sobre doenças crônicas, de uma forma geral, é como se fosse vergonha para ele. Então, eu sempre falo, você tem vergonha de dizer que toma remédio para pressão? É um remédio como qualquer outro. Por isso que eu brinco muito que às vezes parece com os medicamentos psiquiátricos, porque tem muitos que têm vergonha de abrir, que usa.
E é muito isso, de não ter essa normalização da cronicidade da doença, que você vai tomar como qualquer outro. Tem um pouco sobre, tô usando um caminho fácil, eu percebo muito sim. isso, paciente com obesidade. Então, ele não quer dizer que fez uma cirurgia bariátrica ou que tá pensando. Ou quando ele fez uma bariátrica, ele tem medo do julgamento, as pessoas vão achar que Se ele eu não fui reganha, forte se ele o suficiente. reganha, É. ai, você fez bariátrica e voltou a ganhar peso. Gente, isso acontece. É danado mesmo. Então, assim, é um paciente que realmente sofre muito julgamento e a gente tá aqui pra acolher ele. Sim. E eu acho que é isso. Perfeito. Eu acho que a mensagem final que fica realmente é que a obesidade, tanto como a apneia do sono, é multifatorial. A gente tem que tratar sempre em conjunto, pensar aí em vários profissionais que podem estar auxiliando esse paciente realmente, né? E muitas estratégias mesmo. Isso, mas que realmente, que todos que estejam ouvindo, não se esqueçam de realmente tratar isso, perguntar com licença ao paciente, né, se ele quer falar sobre isso, mas também não ignorar, porque acho que pode transformar realmente. Vocês querem deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes? Deixem também um contato para que vocês sejam acionadas. E se quiserem deixar alguma sugestão de leitura, algum livro, algo que possa ser inspirador aí para quem conduz esses pacientes, também vai ser bem-vindo. Então, acho que a grande mensagem é de você aí que está ouvindo, se você tem obesidade, entenda a cronicidade da doença, entenda que não é culpa sua, não é porque você é preguiçoso, é porque existe muita coisa, tanto da sua genética quanto do ambiente que colabora, que o tratamento precisa ser contínuo, é para sempre. E você, profissional de saúde, acolha esse paciente, não julgue, se não souber tratar, tá tudo certo, mas saiba direcionar, saiba triar, isso vale tanto para a apneia do sono quanto para a obesidade. Tá tudo bem você não estar apto para tratar, mas saiba fazer o rastreio e saiba indicar para um profissional que possa fazer isso, lembrando dessa interação com a equipe. E para quem quer me seguir, meu Instagram é @doutoraedithmagalhães. Lá eu tento sempre trazer nutrologia de qualidade, consciência, ética. A gente sabe que é uma especialidade que é bombardeada todos os dias com muita coisa e eu tento trazer um pouco da minha vivência para a gente mudar. Acho que eu tenho conseguido fazer isso e fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês hoje. Não, acho que a gente já falou tudo, né, pessoal? Mas assim, em relação à questão realmente dos pacientes com obesidade, é isso, é entender que é uma doença crônica. É difícil de ouvir, é difícil de acreditar. Você não quer saber isso, você prefere uma fórmula mágica, mas é a verdade. E quanto antes a gente começar a entender isso, tanto o paciente como a população, como os médicos, mais a gente vai conseguir quebrar essa cadeia. Porque é uma pandemia, realmente. É uma coisa mundial que a gente precisa quebrar, e isso não é fácil, isso não é rápido, isso não vai ser com a nossa geração. Então, assim, e saibam que tem tratamento, vocês podem procurar ajuda, tem vários profissionais que podem ajudar. Isso que a Edith falou em relação a, se você não souber tratar como médico, encaminhe, né? São medicações novas, estão surgindo cada vez coisas novas o tempo todo, eu sou bombardeada por artigos novos, né? Então, assim, encaminhe, peça ajuda, ligue, você não precisa saber de tudo, né? Você nem deve. Se você achar que sabe de tudo, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, e a gente tá aqui que pra a gente acolher. não pode ignorar, né? Isso, ajudar, não julgar esses pacientes, não é nosso papel, né? São pacientes que são muito já sofridos, têm muito preconceito, né? E, enfim, a gente tá aí pra ajudar. Meu contato, meu Instagram é @daniela_camel.endócrino, camel com K. E é isso. Obrigada. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, meninas. Obrigada se você ouviu aí. Não esquece de seguir o Waterhub no Instagram e acompanhar os nossos vídeos. Tem podcast novo toda semana. E, inclusive, nós temos um outro podcast também sobre a apneia. Só basta voltar aí alguns cliques. Exatamente. A gente trouxe uma fisioterapeuta do sono para falar sobre essa parte de apneia. Foi bem legal também. E uma pneumo também. E uma pneumo, exato. Pois então.